Olá amigos, paz a todos, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Ensaio Direto. Eu sou o Carlinhos e antes que a gente dê início, como sempre, vou pedir para que você possa estar aí fazendo a sua inscrição no canal, ativando o sininho, deixando o seu like ou o seu dislike e compartilhando, comentando o vídeo para que nós possamos alcançar aí o maior número de pessoas, para que o vídeo tenha relevância. Estamos aí crescendo. Quero agradecer a todos que têm feito sua inscrição no canal. Possamos continuar juntos aí, participando das notícias, falando sobre vários assuntos. E hoje nós vamos estar falando a respeito da saída, na verdade, do apresentador Lacombe, do Aqui na Band. Vamos estar falando da nomeação do novo ministro da Educação e também sobre a nomeação do Weintraub no Banco Mundial e um processo que teve início agora contra o general Heleno e o que tudo isso implica aí no país. Antes de tudo, quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Efésios 6:18, que o apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós possamos estar o tempo todo em oração, orando, por todos, pelo nosso país, e que possamos estar aí conseguindo vencer as adversidades. Logo após a vinheta, a gente volta. Bem, ontem nós tivemos a notícia da saída do apresentador Luiz Ernesto Lacombe da Band. Luiz Ernesto Lacombe tem se afirmado aí como um apoiador do governo Bolsonaro. Tem se afirmado e se posicionado aí como um conservador. E esta foi a sua fala no programa, no início do programa, quando ele apresenta para o tema do programa. E aí ele faz uma pergunta para sua colega de trabalho, apresentadora Juliana, como ela se definia, e ela meio que saiu pela tangente e perguntou para ele como ele se definia, e ele tranquilamente respondeu que se definia como um conservador, que havia estudado um pouco a respeito, e a partir do momento que ele começou a se aprofundar nisso, ele se viu como um conservador. E a partir daí ele começou a se posicionar dessa forma. Ainda que ele se diz como jornalista, mas antes dele ser um jornalista, ele é um cidadão, ele é um indivíduo que tem as suas opiniões e precisa ser respeitado. E mediante a isso, algumas informações aí a respeito de sua saída. Alguns afirmam que ele foi expulso da emissora, mas a nota que a Band colocou para a imprensa foi que a decisão de afastamento de Lacombe e outros funcionários seria por consequência de um desentendimento interno entre a produção e a apresentação do programa e as tendências em favor do Bolsonaro. Na terça-feira, a exibição do programa trazia o tema conservador ou progressista, com a presença do jornalista Alan dos Santos, o analista político Flávio Morgenstern, que tem sido aí um grande contribuinte dos trabalhos do Brasil Paralelo, o jornalista que dispensa apresentações Alexandre Garcia e o cientista político Marcos Vinícius Freitas. Então, o tema vinha sido bem abordado, estava um debate bem tranquilo,
Porém, a direção do programa afirma que o programa tem dado pouca audiência. Eu fiz uma pesquisa a respeito. Os picos de audiência eles apontam para 1,6 quando o programa está em alta, né, e em baixa 0,6, né, segundo a direção do programa. Essa audiência é muito baixa, então eles estavam tentando aí mexer na estrutura do programa. E segundo eles, o Lacombe discordou e por isso a sua saída. Então a emissora não assume, né, que foi demitido o Lacombe. E pelo Twitter, o Lacombe, né, fez uma postagem e no final ele encerra: momentos de silêncio também são capazes de reconstruir. Né? Então acredito que ele deve estar lá, né, pensando a respeito das suas posições e quais são as próximas decisões que ele vai tomar a partir de agora. Fernando Mitre, um dos diretores, juntamente com Rodolfo Schneider, do jornalismo da Band, afirma que não é responsável pela saída do apresentador e que responde por todo o grande jornalismo da rede. Essas são informações que tiramos do site Mídia Mix. A saída do jornalista da Band. Eu aqui na Band tinha uma programação, né, bem diferenciada dos programas da manhã da televisão brasileira, inclusive com os temas que eles vinham abordando, que eu acredito aí que com certeza eles atendem muito mais a maior parte da população que precisa de um trabalho mais voltado para esse público, que é o público conservador. E quando você vê a fala do Lacombe, né, a respeito dele mesmo como conservador, a impressão que nós temos a respeito é de que esse posicionamento de modo geral de toda a mídia, né, ela proíbe a sua posição como conservador. Né? Segundo o politicamente correto, você não pode ser conservador. Então a gente sabe que a mídia, na sua grande maioria, ela é progressista. O meio jornalístico ele é também, em sua grande maioria, de esquerda, marxista. E quando você se posiciona de forma diferente, você simplesmente é censurado, calado ou retirado do ar. E quem perde com isso? Né? Quem perde com isso é o público em geral, porque você só tem uma voz, né? Você só tem uma fala. E para nós é importante que tenham programas como o do Lacombe na televisão brasileira, e nós precisamos, né, dar audiência para esse tipo de programa, divulgar esse programa, porque nós temos ali uma voz que nos representa. Eu assisti o programa pelo YouTube, né? Tive vendo agora recente, ele tinha com 240 mil views. E isso nos serve como um alerta para que todos nós possamos, né, dar preferência para esse tipo de programação, né, de apresentadores como Lacombe na televisão brasileira, e que possam surgir outros como Lacombe, né? Um cara equilibrado, polido, educado e com uma postura, e defende a sua opinião e o seu ponto de vista. Há especulações que o SBT esteja aí negociando com o Lacombe. Espero que sim, espero que realmente isso seja verdade e que ele consiga aí, né, um espaço na televisão com grande audiência, que nós possamos estar dando aí, né, preferência para a programação desse gênero. Vamos estar falando agora a respeito da nomeação do ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde de ontem, quinta-feira, o novo ministro da Educação, o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. O decreto de sua nomeação foi publicado ontem em edição extra
do Diário Oficial da União, e uma postagem também pelas redes sociais, né? O Bolsonaro publicou uma foto ao lado do Decotelli. Financista, autor de livros e professor, Decotelli fez pós-doutorado na Bergische Universität Wuppertal, na Alemanha, né? É doutor em administração financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA em administração também pela FGV e bacharel em ciências econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O novo ministro ainda passou pelas Forças Armadas como professor e atualmente é oficial da Reserva da Marinha. Ele ocupava recentemente o cargo de presidente do FNDE, a autarquia vinculada ao ministro da Educação, responsável por executar parte das ações da pasta relacionada à educação básica em apoio aos municípios, como alimentação e transporte escolar. Ele então assume agora o lugar do Abraham Van Traub, sendo o terceiro ministro a comandar o MEC desde o início do governo Bolsonaro. O primeiro foi o Ricardo Vélez Rodrigues, que ficou poucos meses na pasta. Segundo informações oficiais, Decotelli já vinha atuando desde o período de transição do governo e após a eleição de Bolsonaro, ele ajudou a definir as ideias e novas estratégias para as políticas educacionais da atual gestão. Pelo Twitter, Van Traub desejou boa sorte a Carlos Decotelli, ao qual, né, afirma já tinham trabalhado juntos em outros períodos. Notícias da Agência Brasil. Bem, aparentemente Decotelli é um técnico, né, tem conhecimento em educação e em gestão, e a grande preocupação que fica é como atuar na questão ideológica do Ministério da Educação, porque esse tem sido aí o grande problema, o grande entrave. Acredito muito, né, que o problema da educação não é um problema de verba, de financiamento. Pelo contrário, né, como já disse em outro vídeo, é um dos que mais recebem verbas do governo. E se trata muito mais aí de um problema de questão de aparelhamento, desde o professor da sala de aula, que é um militante, até os reitores de faculdades, todos aparelhados aí pela esquerda, né? A maioria dos casos aí, esses reitores são ligados a partidos de esquerda, assim como professores, né, através dos sindicatos também são ligados a partidos. E isso tem sido aí um grande problema pela questão ideológica, pela questão de doutrinação. E aí fica a preocupação como será a questão aí da ideologia de gênero e, né, como ficará a questão da escola sem partido, se isso vai adiante. Então espero aí que o ministro Decotelli aí possa, né, se posicionar com relação a isso, em favor, né, e da opinião da grande maioria em apoio, né, às decisões do eleitor que elegeu o governo em defesa dessas pautas. Né, com relação ao Van Traub, temos aí a esquerda tentando impedir a sua nomeação como diretor do Banco Mundial, né, e uma nota que saiu no Jornal da Cidade online: o Conselho do Banco Mundial silencia detratores e diz que nomeação de Van Traub não pode ser barrada. Segundo a nota, após inúmeros oportunistas de esquerda fazerem campanha aberta contra a nomeação de Abraham Van Traub para o Banco Mundial, o Conselho de Ética do Banco Mundial acabou com toda a algazarra da trupe. Segundo o presidente do Conselho, Günther Skoltner, o Banco Mundial não pode influenciar na nomeação do ex-ministro. Na carta, o presidente do Conselho ressalta a administração e o Comitê de Ética não podem influenciar na nomeação ou eleição de Van Traub. A partir do momento em que ele se torna um funcionário do Conselho, um diretor executivo está sujeito ao Código da Conduta para funcionários do Conselho. Será informado sobre suas obrigações nos termos
nos termos do Código de Conduta, inclusive no que diz respeito à declaração, publicação e não interferência nos assuntos políticos dos membros, diz a carta. Então, existe aí uma rechaçação aí do Conselho de Nomeação, né, para o Banco Mundial com relação às manifestações e os pedidos de esquerdistas aí, tanto externo como interno, com relação à nomeação de Weintraub. E vamos estar falando a respeito da abertura de investigação preliminar contra o general Augusto Heleno, chefe do gabinete institucional e do serviço de inteligência. A notícia foi feita, né, pelo Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria. O motivo da investigação foi aberto devido à nota de Augusto Heleno, né, naquela carta em que ele emitiu em decorrência da busca e apreensão do celular do presidente da República pelo Celso de Mello, né, e, né, a respeito do que ele dizia na nota, que eu vou estar trazendo aqui para a gente trazer a memória. Ocorreu no dia 22/5, né, e a posição de Augusto Heleno na carta que dizia: o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável, né? E aí, no final da sua declaração, que é o que está sendo o alvo da investigação, ele afirma que há tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Então essa é a parte que interessa aí a investigação. Para quê, né? Para que o Augusto Heleno se posicione, o que ele estava querendo dizer com isso. Isso ele mesmo já respondeu, né, em entrevista. Ele já deu resposta com relação a isso. E a grande questão é essa ilação que querem fazer todas as vezes que tem um posicionamento ou alguma afirmação com relação do governo com as instituições. É a questão da tentativa de golpe da parte do governo. E uma das falas do Bolsonaro que é muito evidente é que como o Bolsonaro pode dar o golpe, né, se ele já está no governo, ele né, já está com o poder, né, como presidente da República. Bem, a questão do golpe aí é uma narrativa da esquerda e em todo o tempo essa narrativa ela fica sendo levantada, porque a esquerda ela sempre vai trabalhar com essa narrativa. Porque mesmo que em algum momento, né, haja aí uma posição mais dura do governo com relação à forma com que as demais instituições têm feito interferência no poder executivo, caso o presidente tome alguma ação com respeito a isso, toda essa ação vai ser contrariada com essa narrativa de golpe pela esquerda, fazendo com que essa ação se torne ilegítima segundo essa narrativa. Então, dessa forma, eles vão sempre estar aí tentando, né, desmoralizar o governo, afirmando que o governo tem, né, tentado dar um golpe na República. E essa abertura desse processo preliminar, né, que será entregue aí ao Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República, para após aí ele, né, analisar e encaminhar esse processo ou não à frente. Bem, qual que é a intenção do processo? É mais uma vez uma queda de braço com o governo, tentando fazer aí com que haja uma pressão para cima do governo contra o general Heleno, tentando provocar a saída do general Heleno do cargo de ministro. A grande questão é que o general Heleno ocupa um posto-chave, né, do governo de Bolsonaro, sendo ele um homem de confiança, responsável inclusive pela segurança do presidente da República.
mas por ele ser aí um dos que mais se posiciona, que mais defende o governo, então existe aí essa tentativa de derrubada do general Heleno, com o intuito de cada vez mais enfraquecer o governo. E cabe a nós aí estar dando apoio, né, ao general Heleno e nos posicionando para que, né, isso não venha acontecer e que o Bolsonaro não venha ceder a essas pressões, né? Então, terminando por aqui, vamos estar firmes aí, juntos como nação, junto como irmãos, orando pela nossa nação, para que essas situações não venham prejudicar mais ainda a estabilidade política do nosso país. Deus abençoe a todos, Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!